Oi gente, meu nome é Isabel Linhares, eu tenho um perfil no Instagram onde eu dou dicas de viagem, gastronomia e bem-estar. Só que hoje eu venho aqui a convite da Etiqueta Única para falar um pouco como que eu me organizo para as minhas viagens. Então eu pensei que para falar desse assunto eu vou usar uma viagem que eu fiz de exemplo para explicar o passo a passo para vocês. Então vamos lá. A viagem que eu vou usar foi a viagem que eu fiz para Provence em 2018. E que foi uma viagem que, assim, eu tive que dedicar muito tempo de pesquisa, porque essa região da França tem muita coisa a fazer. Tinha muito lugar que eu queria visitar. Então eu tive que olhar muito, assim, os programas principais que eu gostaria de fazer, as vilas principais que eu gostaria de visitar. E quando eu tava lá, muitos dos meus seguidores ficam perguntando, nossa, quem que fez a sua viagem? Qual foi a companhia que organizou? E eu falo, não, fui eu. E até na época eu passei umas dicas assim de como se organizar especificamente para Provence. Vamos lá, passo a passo. Primeiro, para onde eu quero ir? Então, você tem que definir para onde você quer ir. Qual é a melhor época? Então, quando você vai definir qual é a melhor época para ir, você tem que ver assim qual é o tipo de viagem que você gosta. Então, por exemplo, eu gosto de levar em consideração assim condições climáticas, né? Então, qual é a melhor época do ano para visitar aquele lugar, para você aproveitar mais. Se é alta temporada ou não, eu pessoalmente gosto de evitar viajar em alta temporada. Porque é cheio de turista, eu acho que perde um pouco a característica do lugar, tudo é mais caro, passagem, hospedagem, tudo. Então eu pessoalmente prefiro evitar alta temporada, eu gosto de ir numa média temporada. E eventos culturais, então às vezes você vai para algum destino que tem algum evento cultural específico que você queira assistir ou que você queira evitar. Então acho que é legal dar uma pesquisada também o que acontece naquele lugar, naquela época do ano. Daí, depois que você define quando você quer ir, passagem com antecedência é a melhor coisa, assim, onde a gente economiza muito dinheiro é quando a gente consegue comprar uma passagem com muita antecedência. Assim, eu já fiz cada bom negócio porque eu comprei bem antes da viagem. Onde ficar? Então, por exemplo, em Provence, que é enorme, tem muita coisa linda pra ver. Eu fiz assim, eu vi no mapa todos os lugares que mais me interessou. Então, assim, depois de ler muito de cada lugar, eu ia no mapa e via assim, tá, esse eu quero muito ir. Esse eu também quero muito ir. E pesquisei também quais que eram os lugares centrais melhores de ficar em Provence. Eu cheguei à conclusão que eu fiquei entre Avignon e Saint-Rémy, que eles eram bem próximos um do outro, aí foi mais uma questão de decidir, eu quero ficar numa cidade maior, como Avignon, ou uma cidade menorzinha, mais charmosinha, como Saint-Rémy. E foi o destino que a gente escolheu, foi Saint-Rémy, pra usar de base. Então, eu já sabia que tinha um monte de coisa ali em volta, que era próximo de Saint-Rémy, que eu gostaria de visitar, então, por isso que eu escolhi lá. Então, além do que você quer visitar e o que você quer fazer culturalmente, eu vi, assim, restaurantes. Então, lá tem muito restaurante bom. E quem me acompanha no meu Instagram sabe que eu amo a experiência de um restaurante. Então eu pesquisei assim, todos os restaurantes assim que eu faço questão de ir. Uns eram super conhecidos, Michelin, e outros não. Outros eram super desconhecidos, assim, mas eu ia descobrindo, lendo num blog, num outro, coisa que eu já tinha anotado. Eu sempre vou salvando dica. Se eu vejo dica assim de algum lugar na Espanha que eu nunca fui, eu já salvo, tem uma pastinha da Espanha no meu Instagram. Então eu já vou fazendo tudo isso com antecedência. Aí quando eu vou para aquele destino, eu pego aquela pastinha e vejo assim, revejo, na verdade, se eu quero mesmo ir naquele lugar ou no outro. Então, quais restaurantes eu gostaria de ir? Isso eu também levei em consideração para escolher Saint-Rémy. E uma coisa legal, para essa viagem a gente alugou carro, mas eu acho que também é importante para sua viagem você ver o meio de transporte. Porque às vezes, se você vai usar transporte público, você tem que entender aonde que vale mais a pena você ficar, se você vai ter a facilidade do transporte público. E daí, para a viagem, eu fiz uma lista de tudo que eu mais queria fazer. E isso, gente, eu acho que é uma dica muito boa. Faz uma lista de tudo que você vê nas suas pesquisas, que você achou interessante, vai anotando o que você gostaria de fazer, o que te interessou e por quê. Então, assim, olha, isso aqui, essa vila é legal para ir no sábado, porque lá no sábado tem uma feira. Então, durante minha pesquisa eu vou anotando tudo, assim, o porquê e quando. Restaurante, é melhor para almoço ou melhor para jantar? Porque às vezes tem uma área externa que é gostosa no almoço, tem uma vista mais legal que você só vai aproveitar no almoço.
Enfim, então eu vou anotando tudo isso. E eu não vou fazer tudo isso que eu anotei na viagem. Então uma coisa que eu acho que assim, super importante é você fazer as coisas com calma. Não queira fazer tudo que tem de disponível naquela região. Curte, é férias, sabe? Pra você curtir, pra você sentir o lugar. Não é pra você só ir bater pix e sair. Assim, fiz, check. Não, é legal você curtir o lugar. Então, eu acordava de manhã lá em Saint-Rémy e eu já tinha minha lista, né, de tudo que eu queria fazer. Eu ia no mapa, então assim, olha, dá pra fazer essa vila e essa, e de repente parar no meio do caminho pra almoçar nessa. Que essa nem tem tanta coisa, só tem um restaurante mesmo. Então, eu acordava de manhã, eu ia via de manhã. E assim, se no meio do passeio, por exemplo, acordamos, fomos pra primeira vila, a gente queria ficar mais lá, porque a gente viu, nossa, tem um monte de lojinha legal, nossa, tem esse museu, tem isso, tem aquilo. Então, se a gente quiser estender, a gente estende, assim, sem ficar na noia que precisa ir pro próximo. Acho que o mais importante de tudo é você conseguir curtir a sua viagem. E assim, outra dica boa é ver com antecedência se vale você comprar alguns ingressos antes de você ir pra viagem. Seja assim, para evitar filas, seja por disponibilidade, porque às vezes você precisa comprar com muita antecedência, ou pelo valor, porque às vezes você consegue um desconto se você comprar antes. Então isso eu acho que é uma outra coisa bem válida. E para finalizar, eu acho que uma coisa que eu e meu marido a gente gosta de fazer, a gente gosta de se programar financeiramente antes de ir pra viagem. Como a gente morava em Miami, não tinha essa história de vamos parcelar a viagem. Então a gente fazia assim, deixa eu ver quanto que vai custar. Passagem, hospedagem, a média de preço dos restaurantes que a gente quer ir, a média de preço dos programas que a gente quer fazer. Aí sempre colocava uma gordurinha a mais, assim, pra qualquer coisa, porque sempre acaba sendo um pouco mais. E daí a gente via, tá bom, essa viagem vai custar X. Quando que a gente vai pra essa viagem? Daqui 6 meses? Tá, então por mês a gente vai guardar Y pra gente poder chegar na viagem e já ter ela paga. Porque isso, assim, eu acho que, não sei, pra gente era muito mais gostoso. A gente conseguia curtir, assim, muito mais tranquilamente, não tendo que pensar nesse lado financeiro. E sempre, todas as vezes, passou. Mas aí, pelo menos, a gente já tinha, assim, a maior parte da viagem programada financeiramente. Então é isso, gente. Minhas diquinhas rápidas aqui. Espero que vocês tenham gostado e que ajude vocês a se programarem pra viagem assim que der, né? Um beijo, até a próxima!